Vou falar um pouquinho do eclipse, eu já fiz vários vídeos, mas me pediram. Vou falar um pouquinho do presidente Jair Messias Bolsonaro. Já estou estreando as cores de 2022, que é o dourado, o prata, a cor de ouro, o laranja, o amarelo. É a cor da prosperidade, tá? Vamos lá, o eclipse ocorrerá às 7h34, horário planetário, e no Brasil terminará às 4h34 da manhã, fase total. Este eclipse será avistado de forma total na Antártida, parte do Oceano Atlântico, Pacífico e Antártico, enquanto isso uma parte pequena do leste, como da Argentina, sul do Chile, Ilhas de Malvina, e alguns pontos da Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, Namíbia, estes verão o eclipse, tá? Então, eu vou falar um pouco desse eclipse, né, e um pouco do presidente. Primeiro, vou começar com o eclipse. Então, alguma placa tectônica lá na Antártida é possível vir um vulcão. É possível também ter um aumento das águas, porque o eclipse ele vai mexer na Antártida. Então, derretimento, a subida, enchentes. Porque eu gosto de trabalhar de uma forma que aqui a helenística vai dizer que o eclipse é em Sagitário. Eu gosto de ver pela Védica, como eu fiz do dia 10 de junho de 2021 e falei, o eclipse é no eixo de Touro e Escorpião. O que o Escorpião rege? Fosfo, lama, vírus e bactérias. O eclipse ainda é no eixo de Escorpião. É só vocês verem o que está chegando lá na África do Sul. A Omicron, né? A bactéria chegando. Então, o escorpião sempre traz incidência de insetos, pragas, gafanhoto, mosquito, vírus, e continua os vírus. Enquanto esse eixo estiver tendo eclipse, entenderam? Então, aqui na helenística, eles vão falar que é Sagitário. Eu não vou dizer necessariamente que está errado, não. Eu uso a astrologia helenística. Só que a gente, pegando assim, você vai ver mais fundo. É só você abaixar o aplicativo no seu celular, como eu tenho aqui, ó. Aí você vai ver em tempo real aonde estão os planetas e no site da Lua também, no Space, você vai ver aonde está localizada a Lua do eclipse. Por ali você já tem uma dinâmica do seu mapa, tá bom? Outra coisa que eu vou falar, eu vou falar ainda um pouquinho do presidente, esse vídeo talvez fique um pouquinho longo, né? Mas eu quero dar sentido o que significa essa palavra Omicron. Ela significa o zero e o fim, e o nada, tá bom? A soma do nome e o resultado dá Saturno, que é 70. Dá 70. Essa palavra na gematria dá 70. Omicron, ela dá 70. Então, ela tem 2 Saturnos já nessa palavra. Omicron. Então, o resultado é Saturno, que significa leproso doente, que na Umbanda significa Abaluaí, significa o zero. No hebraico, é o nome de Deus antigo, que representa o olho que tudo vê, representa o olho esquerdo, tá bom? O olho esquerdo ele tem uma relevância do que, se você der com a direita, que o seu esquerdo não veja. Vamos lá, vou tentar passar de uma forma que vocês possam acompanhar, né? Então, ele significa limpeza das mãos, porque é o olho. Saturno representa a limpeza. E ainda até o meio do ano, a gente ainda vai passar por essas limpezas, tá? O ano de 2022. O que está simbolizado? Omicron, que é o número 70, é o olho esquerdo de Saturno. Quem tem essa configuração, João Dória, tá? Ele tem muita energia de Saturno no nome dele. Não é astrologia, não. É no nome dele. João Dória, não sei o que mais, não sei o que, eu sei que é longo o nome dele. Então, esse vírus pode até, de alguma forma, chegar ao estado, porque se o governante tem uma configuração parecida, é possível chegar no estado em que ele governa. Eu não fiz aqui do governador, nem do prefeito e nem do governador do Rio de Janeiro. O que significa esse Omicron? Representa o número, a soma é 70, que é Saturno. Então, o número, a soma, que você pega cada letra dessa daqui, ela vai dar o número 12 também. O que quer dizer? 12 discípulos, 12 signos, 12 dias, 12 horas, 12 meses do ano, o total dá 60. 60 é Samek. Sabe quem é Samek? Júpiter. Então, o início do ano é regido ainda pela essa configuração
dada com o nome de Omicron, que a redução é 70, é o olho esquerdo, é Saturno, mas até o ano ele vai dar o número de 2022, é o meio que da Samek, possivelmente Júpiter entrando nessa configuração pela astrologia helenística em peixe, ele vai trazer essa cura. E pela védica, ele está em danista. Então vamos lá, gente. Então o que significa? Esse nome Omicron, ele significa alfa, beta, gama e delta. É a nova variante que recebeu o nome com a letra do alfabeto grego, com uma grafia semelhante à letra O, que é o zero, que é o nada. O Omicron é a 15ª letra do alfabeto grego. Na numerologia tem um valor de 70, que é Saturno, na gematria, tá? Então eu tentei passar isso aqui porque as coisas não acontecem por acaso como muitos seres humanos acreditam. Né? Eu acordei e meu dia de hoje é diferente de ontem. Logicamente que é diferente, mas se você começou a pensar ontem que ele seria diferente hoje, ele já é diferente. Então nada, não existe casualidade. A lei da causa e efeito existe. A lei da causa e efeito existe, tá bom? Então, como eu falei, a África do Sul está nesse eclipse e a incidência de mortalidade com certeza será, porque pela astrologia védica esse eclipse é em Escorpião, tá bom? É na helenística aqui que é em Sagitário. Mas se for também já está terminando. Então, como desculpe assim eu gaguejar, porque eu pensei muito rápido, vamos voltar a pegar aqui o horário que eu peguei do presidente Jair Messias Bolsonaro. Algumas pessoas falam que esse horário não é certo, então eu não vou dizer, esse aqui é 100%. Eu peguei o horário de 4h30, 21 de março de 1955, né? Ele nasceu no dia 21, que é o dia 21, pela gematria, 21 é o dia de Marte. É Guimel, aquele que tem o poder também de furar. Vamos lá, digamos assim, eu voltando aqui, porque é muita anotação ao caderno. Bolsonaro, ele tem a lua em danista. Beleza. Isso é muito bom nesse eclipse. Esse eclipse, de fato, não vai afetar tanto o presidente Jair Messias Bolsonaro. O que está puxando bastante pelo presidente é Saturno, próximo da lua dele. E danista, né? Então, ele é uma pessoa de público. Ele vai trazer público para ele, principalmente a partir do ano que vem, tá? Tem outra coisa boa aqui para passar, mas deixa eu pegar aqui, senão eu esqueço, né? Ele tem o Sol em Meena, que é o Uttara Bhadapada, que é o Genikaka dele, que significa que os inimigos dele têm característica do Sol, que são ministro, político, pessoas proeminentes. O Sol sempre é pessoas proeminentes. Mas por ser o Uttara Bhadapada, ele custa saber quem é o inimigo dele, tá bom? Ele tem a alma de Saturno. Ele sempre vai ter aquela personalidade meio rígida, meio conservadora, porém ele está no Dasha de Mercúrio, que vai trazer bastante pessoas, amigos também para ele. Deixa eu ver o que mais. Ele nasceu com o Júpiter a 26 de Libra, o Sol, eu vi aqui, que é o inimigo dele, que é o Gekaka, e o Saturno a 27, que é a alma dele. É uma alma assim, que ele pode, no fim, né, eu espero que ele pratique bastante exercício, que ele tem possibilidade de ter problemas com a estrutura óssea dele, mas tem mais dinâmica no mapa dele, mas será mais para 2023 e 2024. Então, até lá, eu acredito que ele ganha essas eleições por causa dele ter essa lua indanista. É o que eu falei, touro Urano está em touro, então é difícil a gente falar uma coisa tão precisa dentro da astrologia. Tem que esperar chegar mais próximo para fazer vídeo sobre isso, tá? Mas os trânsitos em si, agora desse eclipse, favorece bastante ele, porque ele tem o Mercúrio a 28, o Júpiter a 28, a alma dele é a 27, e o eclipse justamente vai ocorrer alguma configuração que afete ele. Nenhuma, tá bom? É assim, eu vejo o presidente tirando uma energia que vai estar muito forte, Urano junto com Marte. O Urano junto com Marte no mapa dele é uma configuração assim, que Urano, ele quer derrubar, ele vai realmente mostrar isso. Mas são pessoas com quem ele vai lidar que vai querer, assim, tipo, acusá-lo, rasgar a bandeira, de falar outras coisas, porque Urano há casos que é uma inconsequência de Urano é inconsequente, a verdade é essa, e junto com Marte, meu filho, já sabe aqui que Marte Escorpião vai dar um poder a ele, isso aí sem dúvida. Então não adianta nego chegar, querer se rasgar, se jogar no chão, bater com a cabeça, porque Marte que favorece, no caso, o Jair Messias Bolsonaro. Por mais que quem queira rasgar o véu, rasgar a roupa, rasgar o que for,
não vai crescer muito. A configuração também desse Urano dele natal é na casa de Câncer, ou seja, na casa de filhos, da casa de filhos dele. Então esse Urano ele está aspectando bastante ele junto com esse Marte lá do eclipse que é na casa de Escorpião, aqui na que eu trabalho, na Védica. Então, por ele estar em cima do Saturno dele, ele vai ativar esse Saturno. Ele ativa, não isenta ele de sentir uma dor aqui ou uma dor ali, isso é fato. A sorte é que ele pratica exercício. Mas sendo que esse Urano, junto com o Júpiter, ele fala de alguma coisa ligada ainda àquela parte que é sensível do corpo dele, que é o fígado, que é o baço, e que pode mexer um pouco a imunidade, e entre outras coisas, né? Mas enfim, eu quero focar no positivo, que é o Urano fazendo um aspecto de 1, 2, 3, 4, 5, que é aquilo, é pegar para capar. Porque a casa 8, com esse Marte dele, no dia transitando em cima do Saturno dele, e ele tem a alma de Saturno, é visto que esse Marte vai expectar a alma do presidente. Mas essa configuração de Marte que eu achei um pouco difícil, porque Marte, de certa forma, em oposição a Urano, fala de algo assim ligado a algum processo também cirúrgico, né? Ainda. Infelizmente, é uma configuração um pouco difícil. Mas isso vai passar. O mapa dele, são configurações dele mesmo que ele vai ter que viver com isso. Talvez ele venha passar algum procedimento aí em 2022, por esse Marte no eclipse está em cima do Saturno dele, que é a alma dele. Então, é uma alma também que vai ativar, porque Marte com Saturno são amigos, então vai ativar também ele ir para frente, lutar, ele fazer o que ele tem que fazer, mas tem uma configuração que mexe um pouco com a saúde dele, em termos de, eu não digo nem de vírus, mas pode ser um processo meio que cirúrgico, porque Marte representa corte e agulhas, e Urano representa não só bactérias e vírus, como outro tipo de doença, que eu prefiro não falar. Eu não sei se a mãe dele é viva, mas se for, vai expectar a mãe dele, mas pela idade, acho que eu não pesquisei, tá, gente? Então não me critique. Não dá tempo de eu fazer tanta coisa. Agora o mapa dele, para 2000 o ano que vem já melhora a casa dele. Obviamente vai mexer um pouco com... de repente ele vai fazer uma revisão da vida dele, uma revisão médica, é visto pelo mapa dele. Talvez ele vai se ausentar por algum período de descanso também, porque ele tem Vênus em Aquário, e a Vênus vai entrar, ela já está no caso em Capricórnio, e ela fala assim de ainda algum sistema de economia. Existe uma contração para 2022 que o presidente precisará fazer, uma contenção econômica, tá? Eu estou falando pelo mapa dele, eu não estou falando nem tanto pelo mapa do Brasil, não. Mas ele vai fazer uma contenção de alguma coisa com gasto. E o Saturno aspecta bastante a lua dele. Ele vai agregar bastante pessoas do lado dele, porque ele tem uma lua indanista. Pessoas que têm a lua nessa casa, assim, eles são 880, fala quando vê, já falou. O ano que vem melhora para ele, com certeza, o Júpiter na casa 1. E em dia 12 de abril ele vai passar uma conjunção na casa 1. E vai mexer com ele, vai ser em abril. Mas, enfim, o resto do mapa... Tem outra configuração aqui, gente, que eu não mostrei a vocês, mas eu vou mostrar. Eu já falei do eclipse, né? Eu vou falar aqui de algo que eu vi assim, muito positivo. Eu fiz aqui, não sei se vocês vão ver. Vou tentar botar aqui, ó. É um gráfico que eu uso e a gravação está sendo interrompida por causa de uma chamada, entendeu? Eu vou recusar aqui. Eu vi os gráficos difíceis aqui. O ascendente da posse do presidente foi em 1º de janeiro de 2019, tá? Com ascendente em touro. Então aqui mostrou todo até 2020, 4 meses para cada mês, eu coloquei 4 meses para cada quadrante. Então em 2022 foi onde teve bastante incidência, porque o leão está no fundo da posse, e está junto com o STF, vamos botar assim, 2022, 2000, vou acrescentar aqui e já vou pular. Quando foi em 2021, entrou na casa de Escorpião. A casa de Escorpião, ela falou o quê? Mais incidência de falecimento, mais gasto público, impostos, processo, que é a coisa de Escorpião, profundidade, segurança, medo, e a lua da posse estava em Escorpião, ok? Então foi um processo que começou 1º de janeiro de 2021, passou
1º de maio de 2021, foi quando foi para questões de processo da justiça, advogado, o ministro caiu, e foi tudo nesse período desse quadrante, que foi até 1º de outubro agora, 1º de outubro de 2021, esse ciclo maléfico, maligno, começou a se fechar. Então, em 1º de setembro de 2021, fechou. A partir de 1º de janeiro de 2022, começa o processo com a casa de Aquário, tá ok? Então, esse processo que começa, no caso, é o ano que vem, né? 1º de janeiro de 2022, vai entrar no caso. Agora está se finalizando esse processo de Sol em Capricórnio, Saturno, o Queto. Fechou agora. Praticamente esse mês de dezembro agora fecha. Quando for em janeiro de 2022, entra com o processo de Aquário. Por isso que eu falo que o mapa, o presidente tem a Lua em Aquário, ele tem Vênus em Aquário e tem Marte na cúspide, que é uma pessoa... digamos assim, é como se fosse em rebote, aquele que fala, comunica, um dia pode estar muito alto, outro não. Ele tem um aspecto muito forte de Saturno pela alma. Então, esse aspecto vai ser mais calmo até, vou colocar para vocês, até dia 1º de maio de 2022, é quando entra o Júpiter, roda da fortuna e Marte, no caso da cúspide de Áries. Então, isso que eu estou passando para vocês é quadrante de 4 em 4. Esse quadrante de 4 em 4 meses, aí depois ele fecha em 1º de novembro, desculpe, 1º de outubro de 2022. Então, como as eleições estão perto, aí já fecha esse quadrante da posse. Então, até dia 1º de setembro de 2022, sabe que quem vai estar governando nesta época será Marte. Então, aqui que eu falo que as coisas, elas têm de ter uma finalização muito grande já em setembro de 2022, tá? Eu estou falando de termo social, econômico, muito associado à independência, porque Marte é o que leva a espada, é o que leva... E ele está na cúspide. Então, esse ciclo vai se fechar em 1º de setembro de 2022. Aquilo que começou dia 7 de setembro, que foi mais ou menos com a energia de Saturno, que começou no dia 1º/9 de 2021. Isso aqui é um pouco complicado para explicar esse quadrante, porque era Saturno, o Sol estava em Saturno, no dia da posse. Então, essa casa estava ativa. Então, era visto que essas coisas não tomariam grande ascensão, como era esperado a mudança socioeconômica. Porque o Sol é em Capricórnio, Saturno em Capricórnio, e a alma dele estava em Capricórnio, o objetivo dele foi muito grande, e isso fortaleceu aí. Foi em 1º de setembro de 2021. Quando for para janeiro, aleluia, 1º, vai mudar, vai sair desse quadrante todinho. Então vai começar com uma energia de Aquário, e o presidente tem Lua em Aquário e Vênus em Aquário. E chegará até 1º de maio, aí sim entra em Peixes. Legal também, porque o presidente ele tem um Sol a 29 de Peixes, e Saturno e o Júpiter em Câncer. Então, essa configuração de Júpiter em Câncer irá favorecer muito a casa 5 do presidente, a casa dos acordos internacionais, a família dele, os filhos dele também. Assim, é positivo. Tem um lado negativo para a saúde que eu não vou falar. Então, o ciclo que começa novo será com o ciclo de Áries, que será isso será em setembro. 1º de setembro de 2022 será um ciclo de Áries. Aqui sim, vocês vão, já para 2022 em setembro, vocês verão a força maior da Polícia Civil, Militar e o Exército Brasileiro. Isso tem muito a ver com a independência do Brasil. É que eu falei, a bola foi chutada, mas o gol possivelmente haverá mudanças aqui neste período. Então, mas o 1º de maio de 2025, 1º de maio de 2022, que é muita informação, eu me atrapalho às vezes, vai melhorar bastante para o presidente, porque o Júpiter está em Peixe. Obviamente que tem uma conjunção nessa casa, que essa casa também está ligada ao Parlamento do Brasil. Então, como é que isso vai se dar? No dia 1º de maio, né? Então, visto que dia 12 temos a conjunção de Júpiter com Netuno, ok?
E essa conjunção vai aspectar a casa 1 do presidente, tá bom? Ele tem Chet logo na primeira casa. Não está na cúspide, mas está junto com o Sol. Então, é possível com essa conjunção mexer com a questão da saúde do presidente Jair Messias Bolsonaro, tá bom? Porque o Sol dele é 29, pelo esse termo que eu uso da helenística, e a Chet é 28. Então, ele pode ter algum processo de uma dinâmica para a saúde dele, como retenção de líquido, problemas com até algum tipo de inchaço é visto, mas essa conjunção vai mudar um pouco os aspectos da vida, digamos, da saúde dele, tá bom? Isso que eu vi aqui, eu não vou falar muito, porque eu não gosto, até porque eu não gosto, assim como eu não falei mal de Lula, eu também não vou falar mal do presidente Jair Bolsonaro, tá ok? Então, gente, olha, o eclipse é isso aí, vamos aguardar os eventos da Antártida, infelizmente vai aspectar a Argentina, a Namíbia e a África do Sul. Esse eclipse é um portal 4, eu já vi falando isso. É o que você vai abrir para sua vida. Eu estou vendo gente abrir a porta de acesso do cemitério e morrer, se suicidar. E não é um caso só não, tá? Me chegou bastante caso de suicídio, de separação. Então é o que você vai trabalhar em você e cuidar para que a coisa funcione, tá? O ano que vem é o amarelo, o dourado, que eu já estou aqui, o dourado, o prata, fazer limpezas. E outra coisa, esse ciclo difícil do Brasil se encerra 1º de janeiro de 2022, essa dinâmica de perseguição, oposição, é que eu falei, melhora. Então, esse ciclo eu uso de 4 em 4 para poder fazer toda aquela jornada como se fosse um relógio, tá bom, gente? O vídeo tá imenso, mas só assim eu consigo fazer vídeo, tá? Gratidão, ter sucesso, virou moda em 2022. Ter sucesso, virou moda em 2022. Cuide da sua casa, da sua família e da sua vida. Procure estudar e crescer, tá bom? O mapa agora eu vejo com uma dinâmica, até pelo mapa da posse, eu fiz aquele outro que eu falei para vocês, o da posse, os benefícios das perseguições. Existe lá para do dia 5, primeiro do dia 5, algo ligado ao parlamento, que é o Senado, que é os deputados do nosso país, tá ok? Mas é Áries que vai entrar lá, e Áries entrando tem outra dinâmica lá no Congresso Nacional. Há mudanças no Congresso Nacional, mas para 2022, principalmente começa já em maio, ok? Vamos ter a sabedoria, porque o ano que vem, Vênus, eu vou fazer em outro vídeo, senão vai ficar nesse aqui, tá bom? Vou encerrar por aqui, felicidade a todos, gratidão e namastê. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, para ajudar o canal a crescer. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo.